Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você pode buscar o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E lembrando sempre que também estamos no YouTube. E hoje eu quero falar sobre saturação de mercado a partir de um conceito conhecido como tragédia dos comuns, e a gente fazer uma reflexão sobre esse processo de saturação a partir do conceito da tragédia dos comuns. Acho que todo mundo entende aqui o que é o movimento de saturação de um mercado. Quando a gente pensa até no ciclo de vida de produto, ele meio que já prevê esse momento da saturação. E da mesma forma que um produto, todo o mercado ele tem um início, um momento de crescimento, quando as coisas estão indo bem, e ele chega a um ponto de maturidade, e a partir desse momento de maturidade, o mais provável e até de certa forma natural é que ele comece a sofrer um certo nível de desgaste e com isso entre em declínio. Por que ele sofre esse nível de desgaste? Porque na realidade todo o mercado, quando se aquece ou quando ele está aquecido, quer dizer, quando ele está movimentando dinheiro, ele vai atrair mais e mais players para esse mercado, mais e mais competidores. É uma questão de atratividade. Mercados que movimentam muito dinheiro ou que parecem muito promissores, eles vão acabar atraindo muita gente. E na medida que mais pessoas são atraídas para esse mercado, você começa a ter ali uma saturação. Um mercado que antes tinha mais demanda do que oferta, quando ele passa por esse ciclo de saturação muito rápido, ele daqui a pouco tem muito mais oferta do que demanda, porque eu passo a ter muito mais capacidade de produção e de oferta de um determinado produto ou de um determinado serviço do que capacidade de fato dos consumidores, dos mercados, para absorver tudo aquilo que é produzido. Isso a gente pode traduzir em outros termos que tiveram momentos aí que estiveram mais em evidência, como hiperprodução ou hipercompetitividade, o próprio termo de saturação, hipersaturação de um mercado, porque na verdade em alguns cenários a capacidade produtiva se torna tão alta e a gente tem tanta oferta que simplesmente é impossível que toda aquela oferta seja absorvida pelo mercado. Algumas coisas vão ficar na prateleira, alguns produtos vão ficar sem vendas, algumas marcas, alguns serviços ou algumas ofertas simplesmente não vão ser acessadas porque o mercado não vai ter capacidade para absorver. Se a gente tivesse que pegar um exemplo hoje muito evidente, né, dessa crise de hiperprodução, hipersaturação de mercado, a gente pode olhar para todo o conteúdo sob demanda, streaming, plataformas de vídeo como o próprio YouTube ou plataformas de podcast. A gente tem um volume de conteúdo tão absurdo sendo produzido que o mercado é incapaz de absorver todo esse conteúdo, por maior que ele seja. Então muita coisa não vai ser vista, muita coisa não vai ser ouvida, muita coisa não vai ser assistida, né? E isso acontece também na esfera de produtos, acontece na verdade em todas as esferas, desde que eu passe por um ciclo aí de crescimento muito rápido e obviamente o mercado não necessariamente vai crescer e vai acompanhar o crescimento da oferta, o crescimento da produção. Então é interessante sempre a gente analisar esse ciclo, porque isso acontece em qualquer mercado que se desenvolve. Qual é a diferença, Bruno, entre um mercado e outro? Porque em alguns setores parece que esse ciclo de desgaste vem mais rápido, porque são mercados que talvez estejam mais aquecidos, que tenham menos barreiras de entrada, e aí eles tendo menos barreiras de entrada, eles conseguem
atrair mais pessoas, mais empresas, mais players para aquele cenário com mais rapidez. Então rapidamente aquilo ali chega a um ponto de inchaço, onde a coisa fica saturada, eu não tenho mais como absorver. E nesse momento de saturação, normalmente o que acontece? A gente começa a ter alguns processos de consolidação, ou seja, eu estou já com o mercado mega saturado, você começa a ter empresas que vão sair daquele mercado porque vão ver que aquele nível de atratividade que parecia muito bom, hoje já não é tão bom assim, né? Não está tão fácil fazer dinheiro naquele mercado, então as empresas começam a sair, você começa a ter um movimento também de fusões e aquisições, as empresas, os players que estão maiores, que estão mais fortes, eles começam a absorver os players menores e obviamente você tem ali uma movimentação natural de empresas que não vão conseguir vingar, justamente porque você tem essa hiper oferta, você tem muita coisa sendo ofertada, nem todo mundo vai conseguir vender, então algumas empresas simplesmente não vão conseguir ter espaço naquele mercado por conta dessa hipersaturação e elas acabam saindo. Essa é uma dinâmica meio que esperada, tá, em qualquer mercado que se desenvolve. E como eu disse para vocês, a diferença é só no ritmo, em alguns setores, pelo fato de eu ter poucas barreiras de entrada, não necessitar tanto de grandes investimentos, de um grande capital para que se entre, é mais natural que, estando aquele setor aquecido, eu atraia um número muito grande de pessoas, de investidores, de empreendedores, e aí esse mercado vai passar por um processo de saturação muito rápido. O que isso tem a ver com o conceito da tragédia dos comuns? E por que eu estou falando disso? Porque nas últimas semanas eu gravei alguns comentários e gravei episódios onde indiretamente a gente estava falando do processo de saturação de mercado. Gravei um Talk to Biz Tech com o nosso amigo Renan Peixoto, falando do novo momento aí para os serviços de streaming e o que está por trás de toda aquela discussão ali de conteúdo, de greve de roteiristas, de modelos de assinatura. Na verdade mesmo é esse processo de hipersaturação de um mercado, de um desgaste de um mercado. Gravei também um episódio falando sobre a aquisição da Microsoft, a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E também o que está em evidência ali? É esse processo de saturação que pode começar a ocorrer a partir do momento que eu tenho uma grande plataforma como o Game Pass e o Xbox Cloud sendo disseminada aí para todo mundo via streaming, via oferta na nuvem. Então, em vários desses episódios, a gente tangenciou essa questão, esse tema do processo de hipersaturação de um mercado, mas acho que faltava fazer um episódio mais teórico, falando especificamente sobre isso. E eu gosto desse tema da tragédia dos comuns, embora ele não tenha sido criado para ser tratado dentro dessa esfera de mercado, mas vocês vão ver que o conceito tem na verdade tudo a ver com essa ideia de desgaste de um determinado cenário. Esse termo, eu até estudei bastante esse tema, tragédia dos comuns, porque ele tem uma correlação direta com sustentabilidade de maneira geral. Na verdade, até antes de pensar, né, na sustentabilidade de mercados, ele tem uma correlação direta com a ideia de sustentabilidade de uma forma mais ampla. Esse termo foi usado a primeira vez por volta lá do final dos anos 60, se eu não me engano em 1968, pelo estudioso Garrett Hardin, e ele falava ali de uma questão de crescimento populacional e como esse crescimento populacional impactava no uso de recursos naturais, esses recursos naturais eles sendo considerados como recursos de uso comum. E no exemplo que ele dá no artigo, eu tenho a cópia desse artigo aqui em PDF, né? Ele fala do uso das áreas de pasto em uma cidade e o quanto isso levaria a um natural desgaste daquelas áreas a ponto de, dentro de algum tempo, pelas taxas de crescimento no uso daquele recurso, o quanto isso levaria a uma inviabilidade daquele tipo de atividade ou daquele tipo de uso. Portanto, ele falava, né, de uma pequena cidade onde os habitantes começaram a usar o pasto e aí, vendo que aquilo dava um bom retorno, as pessoas começaram a colocar mais animais no pasto
gasto e usar mais espaços, até o ponto que eu não tenho mais espaços disponíveis, e o espaço que está disponível, ele está tão desgastado já que ele não gera mais o resultado que era esperado, pelo menos no começo. Daí vem esse nome, né? Tragédia dos comuns, porque a tragédia a partir do uso dos recursos que são considerados comuns. Portanto, estava ali colocada uma questão ligada à sustentabilidade, a questão ligada ao crescimento populacional, e daí você tem esse termo. Mas tratando ou não de recursos comuns, né, no caso aí ele está falando do pasto, o exemplo, né, que se consolidou com esse artigo era do uso do pasto, mas você pode aplicar isso em outras áreas onde exista uma atividade de certa maneira extrativista. Então eu poderia aplicar o conceito da tragédia dos comuns à extração mineral, à extração vegetal, a atividades como pesca, por exemplo, a própria agricultura também, porque se tem o uso intensivo do solo ali, se não tiverem as técnicas adequadas, há também um processo natural de desgaste. Ou seja, esse termo sempre foi muito adequado a esse tipo de atividade onde possivelmente eu estou usando de um recurso natural, mas na realidade a gente pode expandir, entre aspas, né, o uso do recurso tragédia dos comuns para explicar também o desgaste natural de um mercado, porque esse desgaste se dá pela hiperoferta, como nós já vimos, né? Se eu tenho uma capacidade cada vez maior dos players de ofertar um determinado produto, mas não necessariamente o mercado, a capacidade de absorção cresce no mesmo ritmo, e é natural que isso aconteça. Imagina que eu tenha um mercado para chinelos e eu tenho uma determinada quantidade ali de pessoas dentro daquele contexto que eu estou chamando de mercado, e aí eu começo a ter um número muito grande de competidores produzindo chinelos. Eu tenho uma capacidade de absorção ali, por mais que as pessoas comprem vários pares de chinelo para usar, né, para ter um para cada dia da semana, por exemplo. Então a pessoa poderia ter no extremo ali um chinelo para cada dia da semana, mas mesmo que eu tenha um uso extrapolado do que seria considerado natural, do que seria considerado o uso padrão daquele tipo de produto, ainda assim eu chego a um limite. Portanto, se aquele mercado estava muito aquecido e eu tenho vários fabricantes de chinelo, é óbvio que a capacidade de produzir vai ser muito maior do que a capacidade desse mercado de absorver e de se expandir a ponto de continuar absorvendo esse excesso de produção. O mercado não vai crescer no mesmo ritmo, né? Eu não vou ter um aumento populacional no mesmo ritmo. Quando as empresas crescem a ponto de extrapolar aquele contexto regional na qual elas estão inseridas, o que normalmente elas vão fazer? Elas vão buscar outros mercados. Então elas começam a expandir seus canais de venda, expandir sua comunicação, expandir sua estrutura logística, sua estrutura de entrega e de revenda, e assim elas vão escoando melhor o que elas são capazes de produzir. Portanto, você tem sempre um desgaste que é fruto dessa hiperoferta e, como eu já disse, é algo meio que esperado. Mas também há um desgaste do conceito, né? Quando eu tenho um conceito, uma proposta de valor que em determinado momento é uma novidade e chama muito a atenção, e aí a gente começa a ver mais e mais daquilo, porque mais e mais players vão apostar naquele mesmo modelo. Ali também há entre aspas, né, o uso de um recurso comum, que seria o conceito em si, porque aí é difícil você entrar nessa questão de patentear um conceito, patentear uma forma de vender alguma coisa ou um determinado modelo, por mais que as empresas tentem, a gente já falou sobre isso também em outros momentos, mas aquele conceito se desgasta. Então aquilo que era uma grande novidade de início passa a não ser mais visto como algo superlativo, passa a ser algo da esfera do comum ali, algo do cenário comum, que todo mundo já está acostumado a ver, e aquilo já não gera mais o mesmo impacto, nem tem o mesmo potencial de atração
e de conversão. Portanto, a tragédia de hipersaturação de um mercado se dá também pelo uso excessivo de um determinado conceito ou de uma determinada proposta de valor. A gente tem vários exemplos que eu costumo citar nas minhas aulas e que certamente eu já devo ter citado aqui em outros episódios do Talk to Biz. Mas, por exemplo, a gente passou por um período há cerca de uma década atrás, onde você teve uma explosão de consumo aqui no Brasil e você teve ali um movimento chamado de gourmetização, né? De você passar a ter produtos mais sofisticados, passar a ter itens que eram diferenciados, que tinham um apelo maior, um acabamento melhor, enfim, né? E aí, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que foi esse movimento em outros estados, mas aqui no Rio teve um movimento muito forte, por exemplo, dos food trucks, que eram aqueles caminhões, aquelas minivans que ofereciam hambúrgueres diferenciados, sanduíches específicos, salgados e doces com um toque ali mais gourmet, né? E aquilo teve um momento de febre. Então, nossa, food truck, tinham eventos de food truck, tinha uma série de apelos ali, todo mundo falava só naquilo. E depois de um tempo, pelo uso excessivo do conceito, não necessariamente porque o mercado se saturou, mas o conceito tendo se saturado, aquilo passa a não fazer mais tanta diferença. Então hoje um food truck, o bom e velho podrão, eles estão ali praticamente na mesma categoria de oferta, porque as pessoas já não entendem que uma coisa seja muito diferente da outra. Da mesma forma, aqui no Rio e em outras regiões do Brasil, você teve uma questão de algumas barbearias, né, que tinham aquele formatão clássico, elas também, entre aspas, se gourmetizarem. Então você teve o fenômeno das barbershops, que aí você tinha barbearias mais estilosas, com atendimento premium, algumas tinham outros serviços agregados, serviam ali uma cervejinha, uma bebida para quem estava ali cortando seu cabelo ou fazendo a barba. E aí, de novo, né, você tem um conceito que explode e aí todos os demais players viram a chave. Bom, isso aqui é o que está vendendo agora, então eu preciso transformar o meu negócio que estava numa formatação tradicional, eu preciso colocar isso agora nessa nova formatação. E aí, quando todas as barbearias se tornam, entre aspas, barbershops e adotam esse novo padrão, essa nova estética, na verdade, de novo, o efeito se desgastou. E aí, aquele conceito que era um diferencial passa a ser uma parte natural e esperada do cenário. Ele já não gera mais o mesmo impacto. Então, de novo, a tragédia dos comuns, né, nesse caso, está ligada aí ao conceito que foi usado à exaustão, foi repetido à exaustão, e o que era para ser visto como um grande diferencial, nossa, esse espaço aqui realmente tem um serviço muito diferente e que o coloca num patamar distante do que seria a prestação convencional daquele serviço ou a venda convencional daquele produto. E esse efeito se perde. Então vejam que a ideia lá da tragédia dos comuns, do uso dos recursos naturais comuns, né, ela também se aplica aos mercados. E você vai ter um desgaste pela hiperoferta, mas você pode ter um desgaste também pelo uso excessivo do conceito. E acho que um último ponto é que pela própria proliferação de uma oferta, quer dizer, o fato de eu ter aquilo excessivamente exposto, excessivamente ofertado, leva também a uma questão de qualidade que é inevitável. Então, isso falando dos produtos e serviços mais simples, como a gente falou aqui de food trucks e barbershops, até chegar em empresas que empregam alta tecnologia, como serviços de streaming e cloud gaming. Na verdade, há uma questão ali de você ofertar tanto alguma coisa que, obviamente, o controle de qualidade se torna inviável de certa maneira, e você começa a ter uma entrega que vai ser deficiente, você começa a ter produtos e serviços que já não fazem a menor diferença, que não são capazes de gerar o mínimo de diferencial. Esse também vai ser um efeito natural, né, desse excesso de competição e dessa briga excessiva em um mercado hipersaturado. Por quê? Porque normalmente você começa com determinados produtos que fazem sucesso, que têm
possivelmente uma qualidade na entrega ali superior, ou que tem uma marca e uma reputação mais consolidadas, e isso coloca esses produtos também numa faixa de preço onde eles criam aquele senso de consumo aspiracional, quer dizer, eles são produtos desejados pela maioria, mas não são consumidos pela maioria, e os mercados, os players vão se adaptar para tentar ofertar aquele mesmo conceito, porém numa versão mais barata. Ou seja, pelo próprio efeito da competição ali entre as ofertas, um dos recursos que vai ser utilizado é eu trabalhar preço. E para eu trabalhar preço, eu preciso trabalhar de alguma maneira também na minha estrutura. E aí isso afeta a qualidade do produto, a qualidade na prestação do serviço, a qualidade do atendimento, a qualidade da entrega. Em uma ou mais esferas, isso inevitavelmente vai ser impactado pelo fato de eu ter mais players tentando entrar e tentando tornar aquela oferta mais acessível. Eu também gero um desgaste muito grande para aquele mercado, porque obviamente uma grande parcela do público vai consumir, mas não vai consumir o produto original, vai consumir produtos que são inspirados naquele produto original, e isso leva a um desgaste também do conceito. E aí eu acho que é interessante a gente traçar esse paralelo com a tragédia dos comuns, porque na verdade não é vantajoso para ninguém que um mercado eventualmente chegue a um nível de desgaste tão alto, tão grande, que as pessoas passem a não se interessar mais por aquilo, que as pessoas comecem a ter restrições àquele produto ou aquele tipo de serviço. Pode parecer exagero, mas isso já aconteceu em alguns momentos, em alguns setores. Certamente quem foi meu aluno já me ouviu falar sobre o crash dos anos 80 lá na indústria dos videogames, da crise nos serviços de compra, nos serviços e sites de compra coletiva, e tantos outros exemplos onde um mercado que aparentemente era um mercado muito promissor, mas que ele passa por um nível de estresse, um nível de desgaste tão grande, e isso obviamente impacta, esse estresse, esse desgaste também vale para o consumidor, que as pessoas passam a não ter mais o mesmo nível de interesse naquilo. E aí esse mercado pode entrar num nível de declínio tão grande e tão forte que muitas vezes ele não é mais capaz de se recuperar. Então é possível evitar esse nível de desgaste, mesmo que um mercado esteja aquecido? É possível, mas isso depende de uma ação mais coordenada e mais estratégica entre os diversos players que compõem esse mercado. Bruno, você está falando então que as empresas precisam combinar? Não, elas não precisam combinar. Na verdade, você precisa ter bons estrategistas à frente de cada uma dessas empresas, porque na verdade, se você tiver metade delas que tenham uma estratégia muito boa, né, para criar inovação, para criar produtos melhores, para criar ofertas de fato de alto valor agregado, mas tiver outras que não tenham essa compreensão e façam a famosa competição para baixo, como eu costumo dizer, a chance do mercado se desgastar ela continua sendo muito grande. Hoje, em mercados já mais maduros, você tem ali empresas que estão num nível estratégico muito avançado e, obviamente, esses camaradas ficam de olho nisso para não permitir que o mercado vire uma carnificina, que você passe por esse efeito da tragédia dos comuns. Em outros mercados que ainda não estão tão estruturados, que não avançaram tanto, ou que são mercados muito novos, né? Então tem muita gente, muitas empresas, entre aspas, imaturas ali, que vão fazer de tudo para tentar ganhar uma fatia maior daquele espaço. Talvez você tenha um resultado um pouco mais perverso no que diz respeito a essa crise de hiperoferta, hipersaturação e esse desgaste natural do setor. Aí só para a gente fechar, quando eu gravei lá sobre a disputa judicial, né, entre Microsoft e Sony, na verdade a Sony querendo barrar a Microsoft de comprar a Activision, eu acredito que hoje o medo maior da Sony não seja pela compra em si da Activision, mas seja pela força que o serviço Xbox Cloud e o serviço de gaming na nuvem pode estar ganhando,
porque isso poderia levar a um nível de desgaste da oferta onde seja tão banal acessar um jogo que o mercado tradicional de videogames se torne irrelevante. E você vai me dizer assim, Bruno, mas isso não seria ruim se a Microsoft cria esse tipo de cenário? Em geral pode ser visto como ruim, mas se ela for a única ou for o principal player a deter esse hub de acesso, talvez ela não se importe tanto com o desgaste que outros setores, né, dessa mesma indústria, desse mesmo ecossistema possam sofrer. Daí eu acho que toda a discussão, toda a preocupação da Sony em relação a essa compra. É claro que no caso específico da Microsoft e da Sony, isso não é um fato dado, né? A gente está partindo aqui de especulação, de tentar entender o que vai acontecer no futuro, mas eu acho que esse tipo de raciocínio faz sentido e eu deixo vocês com essa reflexão. Até que ponto a gente deve estar atento o quanto o mercado avança e a competição nesse mercado também avança, mas se a gente não pode estar caminhando em alguns momentos para esse processo de hipersaturação e desgaste natural de uma oferta, o que vai tornar a vida de todo mundo mais difícil. Então, tem horas que de fato a gente precisa pensar na competição e tem horas que a gente precisa entender se aquela competição ali não está sendo nociva para o próprio setor e para a indústria como um todo. Eu acho que vale sempre a pena a gente analisar o cenário em que a nossa empresa, o nosso negócio está inserido a partir dessa perspectiva. Todo o mercado vai passar por esse processo de saturação, é natural, alguns mais rápidos do que outros, mas eu não preciso ou não devo desejar que esse mercado, além da saturação, desse processo de maturação, que ele chegar à maturidade, mas a gente deve evitar que ele passe por um nível de desgaste muito grande, porque obviamente se ele chegar nesse ponto, depois pode ser cada vez mais complicado para você tentar resgatar e fazer com que aquele mercado se torne mais uma vez relevante. Deixo aí vocês com essa reflexão para pensarem e verem o que pode ser aplicado nos seus próprios contextos aí de mercado. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram e no Threads. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. E sempre lembrando que temos o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do podcast, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. Por fim, fica o meu pedido: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, ao seu trabalho, aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos, até lá!